Também queremos dar boa noite, né, para aqueles que estão em casa assistindo, né, participando conosco nesta reunião, e aqueles que também vão assistir depois, né, uma vez que é gravado. Então nós esperamos em Deus que a nossa consideração na palavra seja bem oportuna. Eu vou pedir ao irmão Júnior que venha aqui e faça a leitura do nosso texto bíblico de hoje, por favor. A leitura vai ser de Hebreus capítulo 11, versículo 1, depois o versículo 6, aí depois volta para o versículo 2, capítulos 12, 1 e 2, e Judas capítulo 1, versículo 3. Hebreus 11, 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Versículo 6: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Agora o capítulo 12, versículo 1: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E Judas capítulo 1, versículo 3 diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós estamos fazendo algumas considerações, né, a respeito da fé. E é importante, né, a gente pensar nesse assunto. É bem mais fácil, bem mais tranquilo para nós, quando nós falamos a respeito da fé, no sentido de salvação. E de verdade, nós somos salvos pela fé em Cristo. Uma vez que nós não temos condição nenhuma, né, de fazer nada, absolutamente nada, para sermos salvos. Então nós dependemos totalmente do Senhor, e por isso nós cremos nele, né? Então a gente não tem nenhuma preocupação nesse sentido. Mas a fé, ela não é só necessária para a salvação. A fé deve fazer parte da vida cristã. E às vezes é tão mais difícil, né, para nós exercitarmos a nossa fé, vivermos a nossa fé no nosso dia a dia. Não estou me referindo, né, fé para salvação, mas a fé comum, né, a fé prática no dia a dia. Por isso que eu tenho pensado nesse assunto, né, como sendo algo importante e necessário a gente poder pensar, refletir sobre isso e poder também, irmãos, não só fazer uma reflexão a respeito da nossa fé prática, mas é um momento de um reavivar, né, a nossa fé. É o momento da gente considerar
como estamos vivendo a nossa fé, como que ela está sendo operante, né? Nós vamos ler mais à frente um pouco um versículo, né, que fala sobre esta fé operosa, né? Conforme já dissemos no nosso último encontro, né, no texto que foi lido, nós encontramos várias vezes, né, referência a respeito da fé, vários textos, né, várias palavras, né, que se referem à fé. Nós também, só uma breve recordação, né, do nosso último encontro, nós falamos a respeito o que não é fé, que normalmente as pessoas atribuem como a fé e de verdade não é fé, tá? Então, não é fé alcançar uma graça. Algumas pessoas, quando alcançam, né, uma graça, atribuem, olha, isso é fé. Não, isso não é fé. Fé não é expectativa. Fé não é esperança. Fé não é uma prática religiosa. Fé não é ter um pensamento positivo, embora isso seja importante, mas isso não é fé. Fé, o que é fé? Fé é esperar e crer naquilo que Deus falou. Fé é uma atitude interior. A fé, ela é racional. Fé é a certeza. E tanto que a nossa salvação, ela se baseia naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, mas a garantia da salvação da nossa alma está no fato da ressurreição de Cristo. A palavra de Deus diz que fé é a convicção de fatos que não se vê. E lamentavelmente a fé ela não é muito falada, não é muito ensinada, né? Fé não vamos dizer assim, trazer, interiorizar um ser supremo, né? Como diz, olha, importante ter, né? É pensar em alguma divindade, importante é pensar em um ser superior, né? E como que trazer esse ser para dentro, né? Isso não faz parte da fé bíblica, da fé cristã, mas a fé, ela é uma atitude interior, né? Tudo isso nós já mencionamos, né? E também que o Senhor, Ele abençoa, Ele é o galardoador, né? No texto nós lemos, daqueles que buscam, daqueles que têm fé no Senhor. Então, olha a importância da fé, que Deus, Ele é o recompensador daqueles que colocam nele a sua fé, né? E o texto que nós lemos também fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas de fé, né? Quando foi escrito esse texto que nós lemos, né, estava se referindo a personagens do Velho Testamento, né? Mas hoje, ao olharmos para trás, nós vamos encontrar homens e mulheres do Velho Testamento, homens e mulheres do Novo Testamento, e nós encontramos homens e mulheres, né, nos nossos dias, que estão vivendo a sua fé, né, de uma forma muito, muito intensa, né, sua fé no Senhor Jesus. Então, esses são os testemunhos que nós temos de fé, né, pessoas que demonstraram e viveram a sua fé em Cristo, né? E a palavra de Deus diz que foi por meio da fé que os antigos obtiveram um bom testemunho de haver agradado a Deus. E a palavra de Deus diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. Uma vez que nós estamos, né, envolvidos, rodeados com um grande número de testemunhos de fé, nós devemos deixar o embaraço e o pecado, para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Este é o ensino da palavra de Deus. E nós falamos que nem tudo, né, nem tudo que é um embaraço significa necessariamente que é um pecado, mas é um embaraço, né? Pode até se tornar um pecado, né? Mas são duas coisas distintas, né? São duas coisas distintas, né? Então, quando nós ignoramos, né, foi o caso lá citado por Caim, nós vamos voltar a ele hoje, né? Deus adverte Caim, diz: olha, o pecado está à porta, né? A ti cumpre dominar. E Caim, né, ele desprezou o que Deus disse, desprezou a palavra de Deus, desprezou a orientação de Deus, e nós sabemos qual foi a consequência, o resultado desse desprezo à instrução dada pelo Senhor, né? E o pecado, ele, diz a palavra de Deus, que ele tenazmente nos assedia, ele está ali constantemente nos assediando, né? Nos assediando. Então, nós devemos romper, né, com o pecado, né? Tomar cuidado para que nós não venhamos ser embaraçados, comprometidos, né, com as coisas deste mundo, né? Nós citamos como exemplo, um dos exemplos, né, o próprio Demas, né? Este homem, ele abandonou o apóstolo Paulo, abandonou o ministério. Não foi o medo da prisão, não foi o medo da morte que fez com que Demas abandonasse o ministério, mas diz a palavra de Deus que ele, amando o presente século, ou seja, ele amou o mundo, e o mundo fez com que, né, esse amor ao mundo, esse apego ao mundo, fez com que Demas abandonasse o apóstolo Paulo, quanto também abandonou o ministério. Então são exemplos que a Bíblia dá, que a gente deve tomar bastante cuidado. E ao mesmo tempo, irmão, que nós nos desembaraçamos do peso, né, e do pecado, a palavra de Deus chama a nossa atenção, não é simplesmente nos desembaraçar, ficarmos livres dele, mas desembaraçar e ao mesmo tempo correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então há diante de nós uma carreira, e esta carreira é a carreira da fé cristã. Nós devemos correr, né, com perseverança, e exatamente a instrução da palavra de Deus, ela é necessária para a nossa vida, para nos instruir, para nos encorajar, para nos estimular a proceder desta maneira. Foi assim que nós então paramos, né, no nosso último encontro, né? Cabe a nós, irmãos, batalhar pela fé que já é nossa, conforme diz a palavra de Deus, a fé que é dos santos, né, no texto que nós lemos, a fé que é dos santos, ela já é nossa. Agora, veja bem, vamos lá, Filipenses no capítulo 1, e o versículo 27, vamos ler esse versículo, Filipenses 1, e o versículo 27, diz a palavra de Deus: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos pela fé evangélica. Não é lutar um contra o outro, mas é lutar juntos, batalhar pela fé. O que significa esse batalhar, esse lutar juntos pela fé evangélica? É no sentido de estarmos
defendendo, né, todo o conjunto de verdades que é a palavra de Deus. É lutar no sentido, cuidar para que nada seja tirado da palavra de Deus, mas também cuidar para que nada seja acrescentado. E lamentavelmente, há muitas pessoas estão tirando da palavra, diminuindo a palavra a seu bel prazer, outros estão aumentando. Então, não é próprio, não procede, é antibíblico, a gente acrescentar qualquer coisa ao que Deus falou, mas também é antibíblico a gente negar, diminuir aquilo que o Senhor falou. Então, para nós, lutar juntos pela fé evangélica é zelar para que o conjunto das verdades, que é a palavra de Deus, mantenha-se tal como está. Acho que está dando uma microfonia aí, né? Não sei se está ligado. Então, este é o nosso dever, a nossa obrigação. E nós estamos. Nós estamos vivendo um período em que, chamado a fé virou um show, né? Tem um programa de televisão desse jeito, né? Show da fé. Será que a fé é um show? Será que a fé é um espetáculo? E às vezes se faz um espetáculo em nome da fé. Faz um show. Mas, na verdade, precisamos considerar, será que isto é fé? Será que isto é fé? Cuidemos, irmãos, para que nós não sejamos deturbadores da fé, não vamos perverter a fé. Nas nossas orações, nós oramos, nós pedimos a Deus por necessidades nossas, necessidades dos nossos familiares, necessidades da igreja local. Isso está certo, e devemos orar nesse sentido, orar pelos irmãos, em tantas outras coisas. Mas talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de fazer como coragem, eu acho que é melhor a palavra, coragem de orar como os discípulos pediam ao Senhor, quando o Senhor está ensinando a respeito do perdão, e aquele assunto foi tão impactante, tão profundo na vida dos discípulos, que eles não tiveram outra saída, que eles entenderam, olha, para perdoar como o Senhor está nos ensinando, só há um caminho, a fé. E eles se sentiram acharam esse assunto tão pesado, mas tão profundo ao mesmo tempo, que eles não tiveram outra saída a não ser pedir ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Eu creio que nós precisamos ser como os discípulos naquele dia. Precisamos ser mais ousados nesse sentido, de ter coragem de pedir ao Senhor que o Senhor aumente a nossa fé. Não há nenhum pecado nisso. Eu acho que parece que nós sentimos um pouco acanhados, de abrir o nosso coração diante do Senhor. Talvez essa seja, irmãos, a necessidade mais urgente hoje, que nós, enquanto crentes, tenhamos uma fé mais sadia, uma fé mais produtiva. E Judas, no texto que nós lemos, Judas
ele não está sugerindo aos seus leitores a batalhar pela fé. Ele não está fazendo uma sugestão, né? Ele não está sugerindo os seus leitores a batalhar pela fé, mas ele disse: exorto-vos a batalhar pela fé. Exorto-vos a batalhar pela fé. E esta palavra, ela de exortar, né? Ela não é, muitas vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade com ela. Mas o que vem a ser essa palavra exortar? Exortar é dar estímulo, é animar, é persuadir uma pessoa a fazer determinada coisa. É exatamente isso que Judas está dizendo. Exorto-vos, ou seja, ele está dizendo: estou persuadindo vocês, eu estou animando vocês a batalhar pela fé. Na Bíblia, a palavra exortar significa motivar alguém a fazer a coisa certa, né? Ou seja, a seguir a Jesus da maneira correta. E é isto que Judas está dizendo para nós. Ele está nos exortando, ele está nos estimulando, ele está nos persuadindo a batalhar pela fé. Ele está nos motivando a batalhar pela fé. Irmãos, a exortação nos ajuda a manter os nossos olhos fixos em Cristo. Eu estava considerando isso, né? Vendo como que é importante o ajuntamento do povo de Deus, a reunião coletiva do povo de Deus. Porque o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos o quê? Persuadindo, nós estamos exortando, nós estamos estimulando uns aos outros a batalhar pela fé, a defender o conjunto, né, de verdades que é a palavra de Deus. Isto faz parte do zelo. E a palavra de Deus diz que nós devemos exortar uns aos outros. Devemos exortar uns aos outros. Vamos ler Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. E o versículo 22. Mais uma vez vai aparecer aqui, enquanto Paulo, né, ele está em Listra, Icônio e Antioquia, e ele faz essa viagem depois de ser apedrejado, né, e ele volta agora para essas cidades, e o versículo 22 do capítulo 14 diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Olha só, o apóstolo Paulo está exortando aqueles irmãos nessas cidades, nesses locais, a permanecerem firmes na fé. O que é que ele está dizendo, está fazendo? Ele está estimulando, ele está encorajando esses irmãos a fazer isso. Ele está motivando esses irmãos a permanecerem firmes na fé. E este assunto visa isso, tá? Motivar, estimular os irmãos a permanecerem firmes na fé, porque a fé, ela tem valor. É verdade, irmãos, que muitas vezes nós não vamos, né, experimentar, nós não vamos ver todo o resultado da nossa fé aqui neste mundo, mas havemos de ser
recompensados plenamente quando exercitamos a nossa fé neste mundo, quando estivermos lá na glória com o Senhor. Então, a fé, ela tem o seu valor, tem a sua importância. Ela tem a sua importância. A fé não é de todos, a Bíblia já diz sobre isso. Mas aqueles que têm a sua fé no Senhor Jesus devem zelar por ela, Os irmãos devem estar lembrados daquele versículo, bem conhecido lá de Abacuque 2, e o versículo 4, diz que o justo viverá por sua fé. Se o justo viverá por sua fé, nós entendemos que fé é sinônimo de vida. Fé cristã é vida cristã. Não dá para separar uma coisa da outra. Eu gostaria de, neste momento, pensar com os irmãos em 3 conceitos de fé. 3 conceitos de fé que são bem simples. Primeiro, é aquela fé comum. O que é a fé comum? Fé comum é quando uma pessoa acredita que as coisas acontecem naturalmente, independente de qualquer coisa. Então, tem gente que diz o seguinte: não, isso não vai acontecer, não depende da minha fé, não depende, isso vai acontecer. Então, é um tipo de fé, um tipo de crença? É um tipo de crença em que a pessoa acredita que as coisas vai acontecer naturalmente, sem que ele não precisa da fé dele. Ele acredita, é um tipo de fé que ele acredita que vai acontecer de qualquer maneira. Um outro conceito de fé é a fé salvadora. Esta é a fé bíblica. O que é esta fé salvadora? É a fé que Deus nos dá para a salvação como presente, lá em Efésios 2:10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é Deus nos presenteando com esta fé salvadora. Quando nós cremos em Cristo, lá no início, quando nós fomos evangelizados, nós não sabíamos muito a respeito do crer, a respeito de fé. Mas o que nos foi ensinado, nós exercitamos, nós cremos no Senhor e fomos salvos por isso. Então, esta é a fé salvadora. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Alguém nos pregou o evangelho, alguém nos ensinou o evangelho. Nós cremos e fomos salvos. E um terceiro conceito de fé, aquela fé já mais madura, aquela fé que nos leva a defender a doutrina, cristã. É aquele conteúdo, tudo aquilo que nós aprendemos. Então, mediante a fé, por meio da fé, nós defendemos, porque nós cremos que tudo aquilo que nos foi ensinado e que a palavra de Deus diz é verdade. Então nós lutamos, é isso que Judas está dizendo, nós lutamos no sentido que temos que defender esta verdade, temos que defender isso. E Judas, ele está ensinando aos seus leitores a defender esta fé apostólica. Por quê? Já nos dias de Judas, já havia falsos ensinos que estavam surgindo no meio da igreja. Então ele está exortando, ele está buscando corrigir isso, e ao mesmo tempo ele está estimulando os irmãos a permanecerem firmes na fé. Olha só em Judas, os versículos 20 e
20 e 21. Vós, porém, versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu quero essa expressão. Vós, porém, amados irmãos, edificando-vos na vossa fé santíssima. Então, a fé, o exercício da fé, traz para nós edificação. Traz para nós edificação. Vou citar uma palavra que muitos conhecem, é a palavra volição. O que é volição? Volição é uma ação de escolher, de decidir. Quando alguém faz uma escolha, toma uma decisão, então nós chamamos que isso é uma volição, e ao mesmo tempo que ele vai colocar em prática aquilo que aquela escolha. Então, cada uma das nossas escolhas é um ato, podemos dizer que é um ato volutivo. Nós escolhemos. É o que nós vamos fazer. Se vamos praticar aquela ação ou não. Agora, quando nós pensamos em personagens do Velho Testamento, é interessante a gente observar que nós não vemos aqueles homens, aquelas mulheres fazendo uma profissão de fé. A gente não vai encontrar isso, ele declarando a sua fé em Deus, mas a Bíblia dá testemunho da fé deles, e por meio da fé, a gente não vê, porque a fé ela é abstrata, coisa que não é palpável, mas o exercício da piedade, a prática, no sentido de eles estão obedecendo, isso é uma demonstração de fé. Então, quando a gente encontra homens e mulheres no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, essas pessoas indo, vindo, fazendo, ou seja, eles estão tendo ações de fé, não uma mera profissão de fé, mas eles estão tendo atitudes, comportamentos que demonstram a sua fé. Nós vamos pensar mais à frente em Abraão. Abraão, a gente não vai encontrar Abraão fazendo a sua profissão de fé, mas a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Então, a palavra de Deus dá um testemunho a respeito de Abraão, mas nós não encontramos Abraão, ele mesmo falando. Mas o que nós vemos em Abraão e tantos outros, eles fazendo as coisas, indo, vindo, voltando, tudo aquele movimento já é um movimento característico, próprio de quem está obedecendo a Deus por meio da sua fé. Por meio da sua fé. Tiago, ele chama a nossa atenção a respeito da fé. Ele fala, olha, a fé sem obras é uma fé morta, uma fé morta, ou seja, uma fé sem prática, sem obediência, e que nós vemos nos personagens do Velho Testamento, esses homens fazendo. Vamos voltar para Hebreus, capítulo 11, que está sendo o nosso texto base. Eu vou ler com os irmãos os versículos 33 e 34, que diz: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada,
da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Veja bem quantas coisas esses homens fizeram por meio da fé, os quais por meio da fé. Então, uma fé prática, né? Uma fé acompanhada de obras, ações de obras. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Deus nosso Salvador. Olha só que o apóstolo, ele está dando graças a Deus por a vida daqueles irmãos, mas ele menciona, né, a respeito da fé daquela igreja, daqueles irmãos, lá de Tessalônica, uma fé operosa. Ele está dando a operosidade da vossa fé. Não é apenas uma fé professa, mas uma fé operante. E nós vamos começar hoje, a pensar em alguns homens, alguns personagens, que a Bíblia conta a sua história, conta o seu nome, pessoas que tiveram essas ações, essas atitudes de fé, que isso sirva também para o nosso encorajamento, para o estímulo da nossa caminhada de fé cristã. Todos nós, todos talvez, não sei, talvez eu tenha exagerado minha colocação, mas normalmente nós somos tendenciosos a pensar em uma grande obra ou ação para caracterizar como fé. Então, quando alguém faz alguma coisa grande, nós somos tendenciosos a pensar, olha, quanta fé. Verdade. É verdade que aquela ação, aquela atitude, uma atitude de fé, estou falando, né, no aspecto cristão. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então, até mesmo as coisas pequenas, se elas não forem feitas, alicerçadas, não forem feitas na fé, ou por meio da fé, elas não têm o seu valor, porque a Bíblia diz, tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Nós estamos vivendo, né, já não é de agora, né, mas essa teoria evolutiva, né, que as coisas evoluem e tudo mais. Agora, este é um caminho bastante perigoso, especialmente para os jovens e os adolescentes. E nós devemos tomar cuidado, porque se isto entra no nosso meio, entra no nosso coração, entra na nossa mente, pode nos afastar totalmente de todas as outras, de todas as declarações
que Deus faz a respeito da sua obra como Deus Criador. No capítulo 11 do texto de Hebreus, que nós lemos, no versículo 3, fala que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Agora, não é isto que os cientistas ensinam para os nossos filhos. Nós entendemos que foi formado pela palavra de Deus? O universo foi formado pela palavra de Deus? Sim ou não? Eu creio que sim. Por que nós entendemos? Porque a palavra de Deus diz que foi assim. Então, fé é crer naquilo que Deus falou. Isso é fé. Não me importa se vão levantar teorias. Não me importa, sabe? O que as pessoas vão dizer. Eu creio porque a palavra de Deus disse. Isto é uma demonstração de fé. Isto é uma demonstração de fé. Gênesis, capítulo 4. Vamos para Gênesis, capítulo 4. E agora você acha que finalmente a gente vai pensar em alguns personagens, né, que a Bíblia menciona como tendo atitudes de fé, não apenas profissão de fé. Versículo 3. Gênesis 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Este é um assunto que não é muito, às vezes, pacífico, né? De entendimento. Por que um foi aceito, uma oferta foi aceita e a outra não? Quem é que ensinou estes homens a respeito de fazer as suas oferendas, fazer as suas ofertas e os seus sacrifícios ao Senhor? Quem será? Certamente foram os pais que ensinaram. Agora já não são mais novos, já são adultos. E a questão é: será que uma oferta sem sangue não seria aceita? Eu não acredito. Eu acredito que, sem dúvida, eu vejo na palavra de Deus que uma oferta sem sangue era perfeitamente aceita. Agora a palavra de Deus diz que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Não foi a oferta em si só, mas o próprio Caim, Deus não se agradou dele. E por quê? Os irmãos devem estar lembrados quando o Senhor está no templo e ele vê ali as pessoas levando as suas ofertas em dinheiro, cada um conforme a sua posse. E ele observa uma mulher, uma viúva, pobre, levar e depositar tudo o que ela tinha, o seu dinheiro. E o Senhor chama a nossa atenção no sentido de que, para a gente observar o
procedimento daquela mulher. Os outros, o próprio Senhor fala, provavelmente estavam ofertando daquilo, né, da sobra. Mas essa mulher, ela deu tudo o que tinha. E ela foi elogiada por isso. Porque aquela ação, aquela sua oferta, foi uma oferta, ela fez aquilo numa atitude de fé e de temor a Deus. É disso que o Senhor se agrada. A oferta, ela está intimamente ligada ao ofertante. O Senhor não está mostrando preferência, né, no caso aqui de Caim e Abel, não está mostrando preferência por um em detrimento de outro. Mas o Senhor mesmo diz, explica a razão: olha, se procederes bem, é certo que serás aceito. Certamente, Caim não procedeu bem, por isso, ele não foi aceito, assim como a sua oferta não foi aceita. Qual foi a motivação de Caim ao fazer a sua oferta? Talvez possa ser ciúme, inveja, outra razão, mas o certo é que a sua oferta, assim como ele também não agradaram ao Senhor. Olha só, vamos voltar para Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Isso vai explicar tudo que eu disse, né? Até aqui a respeito desse caso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, a oferta de Abel é uma oferta não só de excelência, seu sacrifício, mas ele obteve bom testemunho de ser justo, ele teve a aprovação de Deus, porque a palavra de Deus, pela fé, então ele fez aquilo em um ato de fé, que por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel ofereceu um sacrifício mais excelente ou superior. A fé de Abel deu a ele o testemunho de ser justo. Ele foi aprovado por Deus na sua oferta. Ou seja, não era apenas uma oferta que Abel estava oferecendo naquele dia, mas é uma oferta acompanhada de fé, ou seja, aquela ação de ofertar, de levar o seu sacrifício, foi uma ação de fé. Foi uma ação de fé. E a palavra de Deus diz que, mesmo depois de morto, fala. Agora, quem fala? Quem é que a Bíblia diz que fala? Abel? Não, morto não fala. O que fala, que a Bíblia fala que está afirmando para nós que fala, não é Abel, mas a sua fé fala. O sacrifício que ele fez, acompanhado, motivado pela fé, alicerçado pela fé, ainda fala. A prova que fala que nós estamos lendo. É uma fé que fala. Agradou, o Senhor, no versículo 4, agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Por quê? No capítulo 11, versículo 6, diz a palavra de Deus que
sem fé é impossível agradar a Deus. Eis a razão pela qual a oferta de Abel foi aceita, porque passou pelo caminho da fé, pelo caminho da fé. Tanto Caim quanto Abel trouxeram as suas ofertas ao Senhor, o que fez com que o Senhor não agradasse de Caim e de sua oferta. Veja que Deus agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Deus não agradou de Caim, não agradou não agradou da oferta de Caim, porque o próprio Caim foi rejeitado. Não era questão da oferta em si, mas ele, enquanto homem ofertante, não havia agradado a Deus, ou seja, ele não foi uma oferta feita em um ato de fé. E o Senhor disse: se procederes bem, é certo que serás aceito. Deus está dizendo: olha, se você proceder da maneira correta, você será aceito. Não era o que estava sendo apresentado naquele dia, mas era o homem, Caim, a sua atitude para com Deus, é que havia já sido rejeitada por Deus. E Deus já estabeleceu para nós o meio pelo qual nós podemos ser aceitos por Ele. Não é as nossas obras, não é a nossa prática religiosa, não. Nós somos aceitos por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então Deus não mudou, desde o Éden, Deus não mudou a sua maneira de relacionar com o homem. Foi pela fé lá com Abel e é no dia de hoje, sempre pela fé. Capítulo 12, versículo 24 de Hebreus, fala que Jesus é o mediador de uma nova aliança. E o sangue da aspersão, olha interessante isso, né? E o sangue da aspersão fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Se nós já admiramos a oferta de Abel foi aceita, o próprio Abel foi aceito, e a palavra de Deus diz que ele se tornou justo na sua oferta. Agora a Bíblia chama a nossa atenção para aquele que é superior a Abel, para aquele que ofereceu um sacrifício superior ao de Abel. E a palavra de Deus diz que o sangue da aspersão fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Irmãos, é nisto, é na pessoa, é na obra de Cristo que descansa, que repousa a nossa alma. É naquilo que Cristo fez. Por isso, como é importante continuarmos crendo, descansando no que o Senhor Jesus fez. Nenhuma obra, nenhuma ação nossa, nada, absolutamente nada do homem, a não ser unicamente crer naquilo que já foi realizado. Foi a promessa de Deus no passado, que o homem seria salvo, mediante o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que viria e oferecer a si mesmo em resgate dos homens pecadores.
E hoje, mediante a fé em Cristo, naquele que sofreu, está a nossa paz. E a palavra de Deus diz que Ele é a nossa paz. Que Deus nos ajude a sermos estimulados, e a proposta é essa mesmo, né? É sermos encorajados, animados, edificados na nossa fé santíssima. E que ao considerarmos homens que viveram e morreram na sua fé como exemplo a ser seguido por nós, sejamos exortados a batalhar pela fé cristã. No próximo sábado, se Deus permitir, nós vamos considerar mais alguns personagens e a sua história de fé como um estímulo, como um encorajamento para a fé, para a nossa fé cristã e a nossa caminhada aqui neste mundo. Amém.